das marcas e das empresas jogadas arriscadas, às vezes ajudam a dar um salto de produtividade. No Brasil, conheço o conceito de gamificação, a lógica dos games aplicada ao universo corporativo. Como é que a gente conseguiria fazer com que essas pessoas compreendessem o que é a inovação, praticassem o que é a inovação, sem errar, sem perder dinheiro da empresa, fizessem isso se divertindo e no final ainda tivesse uma ideia vencedora que vai virar um produto? E neste mundo em constante transformação, recriar a imagem das empresas é a aposta da vez. Marcas são agora identidades vivas que mudam graficamente de acordo com o lugar onde estão ou a plataforma onde são vistas. Every rebranding is a risk, because if you don't do it right, you can kill quite a lot of equity, but it's also a huge chance, and if you do it right, you get to the next level. Bem-vindo! Este é o Mundo SA. Um mundo que não para. Tecnologias que vão da ponta dos dedos à paisagem urbana. Um dos principais pontos turísticos de Londres, o céu tem a companhia constante da publicidade. Os telões dão vida a Piccadilly Circus e acompanham a subida na escada do metrô. Os antigos cartazes de papel deram lugar a telas de LED, a luz da modernidade que este ano rendeu um prêmio Nobel. Em sintonia com as mudanças, as empresas começam a se mexer, literalmente. As marcas, aos poucos, ganham movimento e invadem novas plataformas. São as chamadas identidades vivas. You can describe it in two ways. I hear it described by other companies, the physics behind graphics, if that makes sense. So a logo that spins on screen or colors that can change on a website. To me, that's one part of it. But when I think about living identity, and the way we always think about it is a brand with behavior, so it can change the way it behaves depending on where it lives in the world. A Moving Brands, com sede em Londres, é uma das poucas empresas especializadas no nicho. Tem na cartela de clientes desde grandes marcas, como HP e Vodafone, até startups que desenvolvem aplicativos para celular. Em comum, a necessidade de se manterem atualizados e, ao mesmo tempo, se prepararem para o futuro. Design não é tudo. Quando uma empresa decide criar uma marca, pode levar muito tempo até chegar a este estágio. Primeiro, é preciso entender uma série de fatores. Como funciona o negócio, como se comporta a concorrência, quais são as expectativas de quem usa o serviço e até quais são os laços culturais com o país ou a cidade onde fica a sede da empresa. Questões que, às vezes, nem o cliente sabe responder. Este projeto, por exemplo, levou 3 anos para sair. O logotipo do banco era intocável, o que dificultou o processo e limitou a criatividade. We're trying to relate to people, so we create brands in the same mold, created like a person that's trying to engage with people. And that's in essence what a living identity is. It will change much as we will change with time, with season, with trends, with technology. Há 8 anos, a gigante de telecomunicações Swisscom passou por uma mudança estrutural. Uniu departamentos sob o mesmo guarda-chuva e começou a atuar em novas áreas, como mídia e entretenimento. Foi a hora de recriar a imagem da empresa. Das propostas para a nova marca, venceu a mais ambiciosa e inovadora, uma identidade viva. Every rebranding is a risk, because if you don't do it right, you can kill quite a lot of equity, but it's also a huge chance, and if you do it right, you get to the next level. And we just said we can do a little step, and that will help us at the moment, but then 2 years later we will have a problem again and would have to do something again. And so we decided to take the far, let's say, throw the stone far into the future and have something which is not only for a long time future-proof, but which in itself is able to evolve.
A essência do logotipo está ligada às origens da empresa, às cores e às curvas da Suíça. O movimento, sempre sutil, pode seguir algum estímulo, como por exemplo o nível de ruído dentro de uma sala. É uma transformação constante que não prejudica a identidade da empresa, pelo contrário, a torna mais próxima dos clientes e dos funcionários por causa da interatividade e do simbolismo que carrega. This axis in the center of Swisscom, this represents the trustworthy. So this is 150 years, a kind of a stake in the ground. We've always been here, we're a constant here. So an axis doesn't move. But all of these separate offers, these are the performance of that brand. So we're going to grow new offers, we're going to achieve new goals, we're going to enter new technologies, new media, new spaces, and they're constantly changing, constantly moving. So these things, these forms always change in and around their axis, but it's always itself. A marca Swisscom está avaliada em pouco mais de 5 bilhões de francos suíços, ou cerca de 12 bilhões e 800 milhões de reais. Ocupa o 6º lugar no ranking das marcas mais valiosas do país desde que o levantamento começou a ser feito em 2012. Só que para manter uma identidade viva no topo, é preciso revisá-la constantemente. 8 anos depois de criar a marca, os responsáveis se encontraram em Londres para uma conversa estratégica. We are right now in a process of a review of the brand strategy, which is quite a big project. That doesn't mean that we're going to do a rebranding, but we are looking at where do we stand strategically and where do we have to, what does it need for the next 8 years. I think there's 2 fields where we really want to get better. One of them, and that's a huge challenge, is simplicity. In this world where the world gets more and more complicated, it gets more and more confusing, technology sort of rushes on, and what we need to deliver to our customers is simplicity. And the other thing is that we also want to inspire them. We want to show them what is possible in this fascinating world of media, of work. I mean, that's a great thing in our industry because it's way beyond communication. Parece muita ambição? Talvez. Mas se antes os profissionais de marketing apenas davam apoio às estratégias de negócios, agora fazem parte delas. Um exemplo é este aplicativo para realizar pagamentos com o celular. O design foi pensado para deixar o usuário confiante de que seus dados pessoais estão seguros. Movimentos e sons avisam quando uma transação foi realizada. I've spent, I'm alerted, I know I have completed, and the sound gives me a trigger to say it's complete. It's that little thing, so much like in the camera industry where you take a photograph, we've grown to know that I've only taken a photograph when it makes the sound. The shutter doesn't make a sound anymore, but we have to make the sound of the shutter so a person knows they've taken it. Não é para todo mundo. Estamos em Savile Row, endereço dos melhores alfaiates britânicos. Aqui reina a história, a tradição, o que não combina muito com logotipos em movimento. Por outro lado, é preciso evoluir. Essa loja aqui refez a marca recentemente. Vamos ver o resultado? O objetivo do projeto era atrair jovens sem perder os clientes fiéis. O brasão, concedido por um imperador da Prússia no século XIX, foi redesenhado. O logotipo ganhou um ar contemporâneo, sem perder a elegância, que reflete a alta qualidade dos ternos feitos sob medida e o peso da tradição britânica. It makes suits for men for 200 years. As a business, they behave in a very dynamic way. They use social media excellently, they network brilliantly, they're a lean organization, they behave like a startup. But the way it looks is very authentic to the history of the company and doesn't do anything that's inappropriate for that business. Só que empresas pouco afeitas às identidades vivas são cada vez mais raras. A tecnologia ocupa espaços, toma conta do mundo e os movimentos se tornam inevitáveis. É uma transformação que não envolve apenas as marcas. Os profissionais de design também precisam se adaptar. Let's say communications-based businesses, so ad agencies, branding agencies, those types of people, very good at defining a story and a campaign, much more about message as organizations. And then over here we've got lots of design businesses who make products, services, physical things, experiences, events, that type of stuff. Really amazing at making powerful things that people love to interact with. And then there's the clients. More and more of our clients
are building their own teams. They're trying to build in-house agencies. We work with all of those guys. The difference between us and, say, the ad agency or branding agency and the design agency is that we do both. And so we really understand those worlds very well, which is important if you look at the world from the perspective of the client. Because the client cares less and less about people's different specialisms and is really thinking about how do I make a holistic experience around a brand. Foi a busca por talentos e não por clientes que motivou a expansão da Moving Brands. Hoje são 80 funcionários em 4 cidades: Londres, Zurique, São Francisco e Nova York. Entre os colaboradores, muitos jovens nascidos na era digital. E o que esperar do futuro nas mãos deles? Ninguém arrisca uma previsão mais detalhada. Afinal, tudo depende dos avanços da telefonia, dos novos gadgets, do que surgir na internet. No universo das marcas, o peso do design não desaparece. O visual ainda é importante. Mas num mundo em constante movimento, não dá para ficar parado. E sempre apoiadas na tecnologia, as identidades vivas pedem passagem. A gente gamificou uma plataforma onde as pessoas podem ir lá dar ideias, ideias reais, dentro do ambiente de trabalho dela. Poxa, você está querendo que os meus funcionários brinquem, joguem um jogo enquanto estão trabalhando no seu dia a dia? À medida que a gente vai explicando, né, e mostrando principalmente os resultados, os CEOs começam a perceber que, poxa, esse pode ser um caminho diferente do que eu vinha tentando utilizar para resolver os meus problemas de negócio. Mecanismos dos games, como conquistar pontos e disputar lugar no ranking com outros jogadores, vêm sendo cada vez mais usados no mundo dos negócios. Estão se tornando ferramentas poderosas para motivar pessoas e resolver problemas. É a chamada gamificação. Como é que a gente faz para deixar o seu estudo mais divertido? Como é que a gente faz para deixar o seu trabalho mais divertido? Esse pessoal, que é a geração Y, eles têm muito mais familiaridade com jogos, eles pedem para os gestores, e eles querem, né, diversão. Eles que falam dessa discrepância, né, desses dois mundos. Né? Como é que o meu trabalho pode ser tão chato e como é que fora do meu trabalho as coisas podem ser tão divertidas? Quando tarefas maçantes se tornam divertidas e desafiadoras, os funcionários ficam mais estimulados e produtivos. Mais de 70% dos funcionários das empresas americanas não se sentem engajados no trabalho, ou seja, elas trabalham para ganhar dinheiro para poder viver fora do trabalho. Aquela visão de que o trabalho é o mal necessário para você ter o dinheiro para viver. Você só vive quando você sai do trabalho. O Instituto de Pesquisa Americana Gartner Group, que é referência da indústria da tecnologia nos Estados Unidos, previu que em 2015, metade das empresas que investem em inovação terá alguma iniciativa baseada em jogos, tendência que já chegou no Brasil. A Inova, de São Paulo, se especializou em gamificar, por assim dizer, treinamentos no meio corporativo. Além de tornar o aprendizado dentro das empresas mais divertido, elementos dos games são usados para melhorar o desempenho financeiro dos clientes, como no caso da Solera. A multinacional que presta serviços para seguradoras de automóveis queria ajuda para atingir uma meta ambiciosa: aumentar o faturamento dos atuais 900 milhões de dólares para 2 bilhões até 2020. Para isso, a equipe comandada por Tsunami Shun criou uma espécie de bolsa de valores da inovação, um jogo em que os empregados podem lançar soluções inovadoras rentáveis para o negócio e também recebem moedas virtuais para apostar nas melhores ideias de outros colegas, como num fundo de investimento. No jogo a gente deixou pessoas que são criativas se mostrarem, através da gamificação a gente estimulou elas e deu
um canal para elas se expressarem de uma forma divertida, e a gente deu um outro canal para as pessoas que sabem reconhecer uma boa ideia e que sabem fazer com que essa ideia se torne realidade. E tiveram 2 prêmios no final, o prêmio de quem deu a ideia e o prêmio de quem ganhou mais moedinhas virtuais, porque foi a pessoa que apostou na ideia certa e que ajudou ela a crescer. Como recompensa para os vencedores, troféus, tablets e o reconhecimento da chefia. Como é que a gente conseguiria fazer com que essas pessoas compreendessem o que é a inovação, praticassem o que é a inovação, sem errar, sem fazer besteira, sabe? Sem perder dinheiro da empresa, né? Fizessem isso se divertindo e no final ainda tivesse uma ideia vencedora que vai virar um produto. Pois não, que posso ajudar? No Rio de Janeiro, os especialistas em gamificação da MJV transformaram esta central de atendimento da Icatu Seguradora. Aqui, os operadores atendem clientes de seguros de vida e planos de previdência. Eles têm metas de não deixar o cliente cancelar os seus produtos, nem retirar o dinheiro aplicado, investido na Icatu. Eles têm metas também de incentivar que o cliente aumente a sua contribuição mensal ou faça depósitos esporádicos nos produtos de previdência especificamente. Quem são as pessoas que atendem o telefone? Pessoas que têm de 19 a 23 anos, no primeiro emprego, com baixíssimo envolvimento com o trabalho, altamente voláteis, né? Quer dizer, qualquer outra oferta de emprego atrai e sai, e é uma atividade relativamente mal remunerada, né? Trabalhar num call center não é fácil. Passar horas a fio ao telefone, ter que lidar com a irritação das pessoas do outro lado da linha. Por isso, a rotatividade entre os operadores é alta. Você precisa reter esse cara dentro da empresa e o turnover no segmento é altíssimo. De 4 a 5 meses que a pessoa fica na empresa. Então, quer dizer, o cara é treinado durante 2 meses, trabalha 3 ou 4 e pede demissão. Então, quer dizer, como é que você vai conseguir ter qualidade no atendimento se as pessoas entram e saem o tempo inteiro? Para reduzir o chamado turnover, a MJV desenvolveu uma plataforma de atendimento parecida com uma rede social. Eles têm uma facilidade muito grande de identificação com a ferramenta em si. E aí isso gerou, por si só, o envolvimento deles e uma participação e adesão muito fácil à ferramenta. O call center ganhou o nome de Central Divertida. Os operadores recebem notas de acordo com o conhecimento sobre os produtos oferecidos e as rotinas de trabalho. Também contam pontualidade e referência, cumprimento de metas e qualidade no atendimento. Me informe o CPF, por gentileza. Quanto melhor a performance, mais pontos eles acumulam. Aqui no Icatu, você tem uma área de qualidade que ouve as ligações dos atendentes e dá uma nota para cada ligação. Todo mundo pode acompanhar como anda seu trabalho em tempo real. O mais legal disso é que ele tem um feedback automático do trabalho dele. Então, num prazo muito rápido, ele sabe se ele está indo bem, se está indo mal e consegue mudar os comportamentos dele para ficar melhor ainda. Anteriormente, ele não tinha acesso. Ele tinha que esperar ter essa conversa com o chefe para saber como foi a nota e aí você fica com um tempo de reação muito pequeno, né? Apenas os 3 primeiros colocados aparecem publicamente no ranking, mas cada um sabe em que posição se encontra em relação aos melhores. A ideia é sempre os primeiros irem puxando os próximos líderes. Então, esse é o tipo de comportamento que a gente tenta incentivar. Apesar do clima de competição, todo mundo se ajuda. Tem o quiz e o desafio do chefe, que são coisas que ele pode fazer extra o trabalho dele para ganhar mais pontos. Então aqui a gente estimula um comportamento de proatividade, enfim, de cooperação também. E hoje, no fim do mês, o melhor da equipe recebe um prêmio. Os resultados são perceptíveis. A gente conseguiu reduzir em torno de 20% o turnover dentro de uma corporação. Dos funcionários. Embora, exatamente. Por um projeto de gamificação como esse, a MJV cobra entre 300 e 400 mil reais. E não é só a iniciativa privada que ganha com a gamificação. O governo também. Há 5 anos, a MJV encontrou uma solução eficiente na luta contra a sonegação de impostos no Rio de Janeiro. Criou um tipo de loteria em que basta enviar o número da nota fiscal pelo celular para concorrer a prêmios. A simples possibilidade de cruzamento eletrônico de dados estimula comerciantes e prestadores de serviço a declarar o que ganham.
E tem um grande retorno para o Estado, que é diminuição de número de fiscais para poder, né, tocar essa fiscalização. O Cupom Mania foi replicado em 3 estados. Agora, na ânsia de mudar por mudar, será que transformar tudo em jogo não pode virar mais um modismo? É fundamental ter em mente que, sem uma estratégia de qualidade por trás, jogar perde o sentido.